Juliana Teixeira não faz isso no espetáculo, mas na foto ficou muito bom. Agora eu vou mostrar para vocês uma foto da Olívia Araújo, que é uma foto de divulgação. A Olívia Araújo, nessa época, era a cesárea da novela O Tempo Não Para, que era uma escrava que ficou congelada e depois descobriu que ela tinha umas joias que eram valiosíssimas e ela ficou milionária. Essa foto é minha foto mais famosa, foi a foto que mais me deu projeção, porque essa foto foi publicada pelo Anselmo Góes, e incrível isso na indústria jornalística, e é bacana eu estar falando isso para jornalistas em formação, né? Porque eu tenho cerca de 400 fotos desse ensaio da Olívia Araújo, mas as pessoas só querem essa foto. E só querem essa foto porque ela foi publicada pela primeira vez no Anselmo Góes. As pessoas nem sabem se a foto é boa ou ruim, elas simplesmente só querem a foto porque ela já foi publicada pelo Anselmo Góes. Então é como se ela recebesse uma chancela de uma personalidade e a partir daí a foto já foi publicada. Só eu contei 13 jornais, a gente não tem controle sobre isso porque no final das contas a foto cai na rede e todo mundo publica. Aqui é uma foto de estúdio, que também é de divulgação, e o objetivo de eu ter colocado essa foto aqui é para mostrar para vocês realmente a pós-produção com as imperfeições da pele. Algumas imperfeições mantidas dão credibilidade à imagem. Isso é uma coisa muito importante de ser falada, por isso que eu estou repetindo essa fala. Agora vamos falar um pouquinho da história da fotografia. No século XI já existia a câmera escura. E a câmera escura nada mais era do que essa caixinha, que a imagem entrava por essa caixinha e ela era formada de cabeça para baixo na plataforma posterior, né? E essa imagem foi muito usada no começo para esse instrumento foi muito usado no começo por astrônomos para traçar o caminho das estrelas. Depois, no século XVIII, ela foi usada por pintores que usavam essa técnica para rascunhar as suas obras. Lembrem-se que nessa época o realismo era predominante na pintura. Então, a formação dessa imagem, entre aspas, uma semifotografia, ajudava os pintores a retratar a realidade. Essa era a principal função da pintura, retratar a realidade. Depois foi descoberto que o princípio básico da fotografia era a reação química do cloreto de prata à luz. E com isso foi descoberto em 1700, e depois em 1816, na França, o Niepce ele criou uma pequena câmera que usava um papel molhado em cloreto de prata e as imagens apareciam em negativo. Até então não existia o positivo, só existia o negativo. Em 1822, o Niepce, também na França, usa o método da litografia com asfalto para fazer o positivo. E aí os dois se juntam. Quando os dois se juntam, mais para frente eu vou falar sobre isso, eles começam a efetivamente desenvolver a fixação da imagem no papel. Essa é a primeira fotografia da história do Niepce. Foi feita em Saint-Loup de Varennes, não falo francês, na França. Ele usou a câmera escura, né, obscura, para capturar a imagem refletida na luz. Lembre-se que a câmera obscura é essa caixinha. E aqui o Niepce a usou em 1826 para fixar e para ter a primeira imagem fotográfica da história da humanidade, em papel. O Louis Daguerre, também em Paris, era dono da Galeria Diorama. Ele escreve para Niepce para saber o segredo da heliografia. Então, Niepce e Daguerre se juntam, passam a aquecer a imagem em vapor de mercúrio e a imagem passou a ser revelada, mas ela desaparecia quando era exposta à luz. Ou seja, não existia um fixador naquela época.
Depois veio, paralelamente, veio o Talbot, em 1939, fez o primeiro impresso que ele chamou de umbrografia. Como vocês podem ver, são vários cientistas, pesquisadores, criando métodos fotográficos em várias instâncias, em vários tempos e espaços diferentes. Conclusão. O Daguerre descobriu que mergulhando em sal, o papel, ele fixava a imagem. Então, ele foi o precursor do método que é conhecido hoje como Polaroid. Esse método que nós vemos hoje é o mesmo método que foi criado lá atrás por Daguerre e que a imagem recebe sal para fixar. O Talbot criou o processo negativo-positivo da fotografia de filme, que é a fotografia que nós conhecemos. Os mais antigos, antes da fotografia digital, conhecem a fotografia do filme, principalmente o filme 35mm, que na época era da Kodak, Agfa e outras indústrias. Aí, na segunda metade do século XIX, a fotografia invade o mundo. Os equipamentos eram extremamente pesados. Os produtos químicos eram extremamente nocivos. Olha, eu posso garantir isso, porque quando eu comecei a fotografar, eu tinha que fazer laboratório e eu sou extremamente alérgico. E aquilo me provocava uma alergia assustadora, era muito ruim. E o mais interessante dessa época é que o tempo de exposição era gigantesco. E com isso, gigantesco mesmo, tipo 5, 8 horas, 10 horas, era o tempo necessário da pessoa ficar parada para se fazer uma fotografia. E com isso foram inventadas umas pinças de cabeça. Se vocês olharem nessa imagem, vocês vão ver que tem uma pessoa com a pinça prendendo ali a cabeça na altura do chapéu. Por quê? Porque ela não podia se mexer muito. Ela se mexia, óbvio que ela se mexia, ainda mais numa exposição de 5 horas, de 3 horas, de 8 horas. E era isso que acontecia. Mas aí, vamos falar agora sobre a fotografia como instrumento de comunicação. Para quem pensa que a fotografia só serve como instrumento de comunicação depois que inventaram as redes sociais, está muito enganado. A era dos retratos começou com os retratos de mortos, acreditem. Para quem não tem essa noção, é isso que acontecia. Na segunda metade do século XIX, era muito popular as pessoas pedirem para os fotógrafos retratarem os mortos. Na virada do século XIX para o século XX, vários países passaram a proibir essa prática. O motivo é óbvio. As pessoas ficavam com os mortos dentro de casa até o fotógrafo aparecer para fotografar essas pessoas. E com isso havia disseminação de doenças. Como vocês podem ver aí, eu fiz questão de colocar uma fotografia, que é essa terceira da esquerda para a direita, de uma mulher que já está em decomposição. E era muito comum a mortalidade infantil, né? Então nós vemos mães vivas e pais vivos com filhos mortos. Isso aí é o início macabro da era dos retratos. Mas a coisa melhorou. E na segunda metade do século XIX também era muito comum em todas as famílias haver fotos nas mesas de cabeceira dos quartos dos proprietários da casa com amigos nus. O nu era uma forma de expressão que não recebia a carga que recebe hoje de pudor e outro tipo de interferência. Então nós vemos na segunda metade do século XIX como uma prática comum as fotografias de nu nos quartos das pessoas nas mesas de cabeceira. E isso eu estou falando principalmente nos Estados Unidos, que hoje é uma das nações mais pudicas do mundo, principalmente com o nu frontal masculino. Para vocês terem uma ideia de quanto custava um retrato de estúdio, na segunda metade do século XIX, uma foto de estúdio custava, em valores atuais, $1.000. E aí estamos vendo a evolução da fotografia e vieram aperfeiçoamentos de métodos químicos, lentes mais rápidas de até 5 minutos, ou seja, você tirava uma foto antes e precisava até de uma pinça prendendo a sua cabeça para você ficar parado 3, 5, 8 horas. E aí as fotos passaram a ser de 5 minutos, isso era ultra rápido. As câmeras passaram a ter vários tamanhos, óbvio que a limitação era o tamanho das lentes.
sempre usavam o daguerreótipo, que foi inventado pelo Daguerre, e o calópito, que era o outro sistema concorrente lá atrás na época. A invenção das sanfonas permitiram que o fotógrafo focasse a imagem, porque ele mexia com a sanfona e ele mexia na distância focal. Com isso, ele conseguia fazer o foco da imagem. Isso foi um aperfeiçoamento incrível para aquela época. Para quem também acha que o filme 3D é uma coisa dos anos 2000, pode esquecer, porque na segunda metade do século XIX existiam câmeras 3D. E é isso que vocês estão vendo aí, vários tipos de câmeras 3D. Inclusive, a câmera 3D tinha o visualizador de 3D. E agora vamos começar uma parte muito interessante para quem estuda jornalismo. O fotojornalismo surge em 1855, com a Guerra da Crimeia. E ela foi retratada por Roger Fenton. Qual era a característica da fotografia de Roger Fenton? A guerra não permitia que houvesse a fotografia durante o conflito. Os tratados internacionais, eles tinham regras claras para as guerras. Então, o fotojornalista ele só poderia fazer suas fotos no intervalo entre as batalhas. Então, ele fotografava o tratamento e o empilhamento e o recolhimento dos mortos e retratava as pessoas que estavam esperando a próxima batalha. Isso é um detalhe bastante curioso do fotojornalismo. Mais tarde, o Matthew Brady usa as mesmas técnicas para documentar a Guerra Civil Americana. E aqui nós temos uma foto muito famosa do presidente americano. Mais tarde, no final do século XIX, o Edward Muybridge ele funde chapas secas com obturadores mecânicos e ele alinhou 24 câmeras em Palo Alto, na Califórnia, para fotografar o movimento de um cavalo. E vocês já devem ter visto isso, uns equipamentos que a gente vê nos filmes antigos que ficam rodando e mostrando o objeto em movimento. É exatamente isso que foi criado nessa época. Aqui nós temos a figura mais importante da história da fotografia nos tempos para o desenvolvimento técnico da fotografia, né? Nos tempos da segunda metade do século XIX e que perdurou até o século XX, que foi o George Eastman, que era órfão, era pobre e era apaixonado pela fotografia. Nessa foto histórica de George Eastman, nós temos à direita Thomas Edison, o inventor, né? E à esquerda temos George Eastman. Ele inventou em 1884 nada mais, nada menos do que o filme flexível, que servia de base para o cinema e para a fotografia. E em 1888, essa é uma curiosidade muito interessante, ele patenteou o nome Kodak, que, segundo ele, era o som que o disparador da câmera fazia. Então, quando nós clicamos numa câmera, ela faz Kodak, segundo George Eastman. E aqui nós vemos uma das maiores invenções de George Eastman, que foi a primeira câmera Kodak. Ela era a câmera portátil. Metade de uma caixa de sapato, pesava 600 gramas, vinha com um rolho de filme para 100 fotos e custava $25 em valores da época, o que hoje seria uma pequena fortuna, certamente. Você pagava mais $10 para revelar e recarregar aquela câmera e o Eastman criou o seguinte slogan para lançar essa câmera: você aperta o botão e nós fazemos o resto. Agora qualquer um poderia fazer fotos. E a câmera Kodak tomou conta do mundo da classe média alta, né? Lógico, porque isso era caríssimo. Aqui nós vemos a evolução das câmeras Kodak. Elas foram lançadas em mais de 50 modelos. Essa aqui à direita é uma câmera Kodak muito interessante, que ela vinha dentro de uma caixinha de maquiagem para senhoras, e era para usar batom, guardar o espelhinho, e junto tinha uma câmera.
Isso aqui é o primeiro registro da fotografia como arte. Em 1860, Julia Margaret Cameron se notabilizou por fazer composições artísticas durante as suas fotos. O que era o retrato até que Julia Margaret Cameron aparecesse para a fotografia? O retrato era um registro do momento. A Julia transformou isso em uma composição criada por um artista. E aqui nós vemos o surgimento da fotografia como arte. E isso é um passo monstruoso para a fotografia, já em 1860. Essa foi a primeira galeria em Nova York que expôs fotografias à venda como objeto de arte. Aqui nós vemos uma fase muito importante da fotografia. Ainda na segunda metade do século XIX, Jacob A. Riis, ele usou a fotografia como crítica social, principalmente retratando imigrantes e miseráveis. Ele usava a fotografia para retratar a realidade da miséria dos pobres nos Estados Unidos. Aqui nós vemos, na mesma linha de raciocínio, Lewis Hine, que denunciou o trabalho infantil nas fábricas com fotos extremamente chocantes. É muito importante salientar que o trabalho de Lewis Hine gerou diversas restrições às fábricas e aos industriais em relação ao trabalho infantil. Ele não conseguiu acabar com o trabalho infantil, mas ele conseguiu criar bastante problema para a exploração da mão de obra infantil. Vejam que a importância da fotografia como arte, como crítica social, como instrumento de comunicação social, apareceu logo no começo, porque isso é a segunda metade do século XIX. Ou seja, já desde o começo, a fotografia se valeu como registro e crítica e arte. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas acham que esses papéis só apareceram no meio do século XX. E não, eles já apareceram desde o começo da fotografia. Aqui vemos algumas invenções que foram importantes para a fotografia. A invenção do flash, em 1887, a invenção da lâmpada de flash. Lembrem-se daqueles filmes mudos que a gente vê, que o flash explodia, né? E às vezes explodia na cara do fotógrafo. Em 1930 existe a lâmpada de flash, o que era maravilhoso. A cor veio com os irmãos Lumière em Paris. E o filme de 35mm foi lançado e criado pela Kodak. E, inicialmente, o filme era o filme de slide, né? Kodacolor, em 1932. Aqui nós vemos Edwin Land, que se notabilizou por ter criado, na década de 20, em Nova York, o filtro polarizador. Edwin Land gostava de fotografar a Times Square, que era um lugar que tinha muita luz vindo de tudo quanto é lugar, por causa dos painéis e por causa dos faróis dos carros. Ele criou o filtro polarizador exatamente para diminuir a interferência da luz exagerada na fotografia, principalmente na fotografia noturna, né? Em 1944, em Viagem a Santa Fé, no México, ele tem a ideia de criar a câmera instantânea, porque ele fala, seria maravilhoso. A filha dele fala para ele assim: papai, seria maravilhoso se nós pudéssemos fazer uma fotografia e ver o resultado na mesma hora. Então ele tem essa ideia em 1944. Em 1948 ele lança a câmera instantânea, também conhecida por todo mundo como Polaroid, que está aí até hoje e que usa o mesmo sistema criado pelo Daguerre lá atrás, nos primórdios da fotografia. Ela foi lançada a $89, o que era extremamente caro para 1948, mas só no primeiro ano ela vendeu 5 milhões de unidades. É bastante coisa. Depois disso, a próxima evolução que nós tivemos foi a câmera digital. E você que tem um celular vai ficar assustado. Em 1965 foram geradas as primeiras imagens digitais pela sonda Mariner 4 em Marte.
Cada imagem tinha 0,04 megapixel e levava horas para chegar da sonda até a NASA. Em 1969 foi criada a primeira câmera completamente digital, que é uma câmera All Sky Camera, o nome dela. Foi criada em Calgary, no Canadá. Em 1981 é lançada a primeira câmera digital de consumo de massa, a Sony Mavica, que custava $12.000 e armazenava 50 fotos de 0,3 megapixel em disquete. Eu me lembro muito bem, porque no meu trabalho, nos anos 80, tinha uma câmera dessa que armazenava as fotos em disquete. O próximo passo foi que em 2004 a Epson lançou a primeira câmera sem espelho. Aqui nós vemos duas câmeras, uma com sistema de espelhos, que é a câmera DSLR, né, digital, ou SLR, analógica, e que tem um sistema do pentaprisma de espelhos. A Epson suprimiu esse sistema de espelhos e lançou a câmera mirrorless, sem espelho. Essa indústria da câmera mirrorless evoluiu de uma forma tal e hoje é dominada pela Sony. Agora nós vamos passar para o nosso segundo item. Vamos falar sobre os primórdios da fotografia de cena no Brasil. Quem foi o pioneiro na fotografia de teatro no Brasil? Foi o Fred Kliman. Ele nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1927 e morreu em São Paulo em 1974. Ele era ator e fotógrafo. Diga-se de passagem, ele era um ator coadjuvante e não teve grande repercussão no cenário artístico. Em compensação, ele se tornou um ícone da fotografia de teatro no nosso país. Ele participou do Teatro Brasileiro de Comédia em São Paulo e depois a Cacilda Becker e o Valmor Chagas, que eram, e se eu não me engano a Cleide Diáconis, que eram do Teatro Brasileiro de Comédia, em busca de maior liberdade criativa, criaram o Teatro Cacilda Becker e saíram do Teatro Brasileiro de Comédia. E o Fred Kliman saiu junto com essa turma e foi parar no Teatro Cacilda Becker, onde documentou as produções da companhia. O Fred Kliman imigrou para o Brasil em 1933. Ele era funcionário da Fotótica, uma loja em São Paulo que ficava na mesma rua do Teatro Brasileiro de Comédia. Ele foi convidado para ingressar no Teatro Brasileiro de Comédia em 1949 pela Cacilda Becker. No entanto, sempre foi coadjuvante e sempre teve pequenos papéis. Em 1949, isso é uma informação muito importante, ele foi contratado como fotógrafo oficial da Companhia de Cinema Vera Cruz. Para quem nunca ouviu falar da Companhia de Cinema Vera Cruz, vale a pena pesquisar. A Companhia de Cinema Vera Cruz foi uma das maiores companhias de cinema do mundo e lançava produções que competiam em tudo com as produções de Hollywood. Desde então, o Fred Kliman passou a ser responsável pelos estilos de divulgação enviados para a imprensa pela Vera Cruz. Isso o tornou uma pessoa notável e extensamente conhecida por todo o meio artístico e jornalístico. Em 1958, o Teatro Cacilda Becker se forma. E conforme eu já disse, o Fred Kliman sai do Teatro Brasileiro de Comédia e vai para o Teatro Cacilda Becker, que, se eu não me engano, no início foi no Rio e depois passou para ser em São Paulo. A fonte dessas informações é a Enciclopédia Itaú Cultural, que vocês acessam na internet. Qual a grande característica da fotografia do Kliman? Ele, antes das estreias, havia uma passagem do espetáculo como se fosse um ensaio geral para ser fotografado. Existia uma sessão do espetáculo especificamente para ser fotografado pelo Fred Kliman.
possibilitando a ele registrar minúcias do espetáculo, porque aquela encenação era feita somente para ele. Então, por ele ser um ator da companhia, ele tinha acesso aos bastidores e ele conhecia profundamente a montagem de cada espetáculo, o que é uma coisa muito difícil de ocorrer. Um fotógrafo, quando vai fazer fotografia de cena, ele geralmente não sabe nem o que ele vai encontrar. E aí depois eu vou falar com vocês das dificuldades do fotógrafo de cena. Voltando aqui, por causa disso, o Teatro Brasileiro de Comédia e o Teatro Cacilda Becker têm acervos memoráveis de fotografias. Esse acervo do Teatro Brasileiro de Comédias hoje faz parte da divisão de pesquisa do Centro Cultural São Paulo. Ele foi todo comprado pelo IDART. E o Fred Kliman, dessa forma, passou a ser o primeiro fotógrafo regular de um uma companhia teatral fixa. Isso é uma coisa muito interessante na história do teatro brasileiro, porque propiciou que ele fizesse um registro pormenorizado de todas as produções daquelas companhias. Hoje existem muitas pessoas, e isso é uma coisa que eu coloco como reflexão, porque as pessoas problematizaram muito a fotografia do Kliman. Algumas pessoas, críticos do trabalho do Kliman, dizem que a fotografia dele é um mero registro da criação dos diretores. E isso puxa para a gente uma discussão que eu acho muito importante, que é a seguinte: se a fotografia de cena ela deve ser uma fotografia de registro da produção cultural ou uma fotografia com uma manifestação artística do fotógrafo. Na minha opinião particular, existe espaço para as duas coisas. E eu procuro, na minha fotografia, tanto fazer o registro da cena como se fosse uma documentação daquele espetáculo, que é a visão do diretor do espetáculo e dos produtores, mas também procuro fazer determinadas fotografias com a impressão da minha digital, ou seja, tentando criar a minha arte, a minha visão e o meu olhar sobre aquele espetáculo. Aqui vocês veem algumas fotos lindíssimas, não tem como não se atentar a isso. Aqui são fotos dos anos 50. Olha isso aqui. Isso aqui é uma fotografia da Anissete Bruno, que fazia parte da companhia lá do Teatro Brasileiro de Comédia. Aqui é uma foto do Ítalo Rossi. Algumas fotos são posadas. Essa foto da Anissete Bruno é claramente posada, é um retrato posado, mas a foto do Ítalo Rossi, eu escrevi errado aqui, escrevi Ítalo Rossi, é uma foto de cena. E a qualidade das fotografias do Kliman é indiscutível. Isso aqui é uma foto do Zimbisky na produção Pega Fogo. É indiscutível a qualidade da fotografia dele e a qualidade artística do olhar dele. Né? Não tem o que discutir. Aqui nós vemos outras 3 fotos com produções. Essas fotos poderiam ser feitas hoje. São fotos que poderiam certamente ser feitas hoje. Foram feitas em 1950. A qualidade da composição é muito atual. A fotografia não mudou muito. Se você pegar fotos do Cartier-Bresson, lá do começo do século XX, você vê a impressão digital dele e você vê a influência dele em todas as fotografias de hoje. A mesma coisa acontece aqui com o Kliman. Ele tem uma impressão digital que certamente influenciou a todos nós que trabalhamos com fotografia de cena de hoje. Essa aqui é a foto da peça Arsênico e Alfazema. Essa aqui é uma foto maravilhosa que poderia ter sido tirada semana passada. A Ronda dos Malandros, também de 1950. Uma foto super bonita, super bem enquadrada, uma composição belíssima que pega um momento de cena bastante interessante. E aqui uma outra foto de Nídia Alicia, eu acho que é Nídia Alicia, Sérgio Cardoso e a própria Cacilda Becker.
em 1950, todos do Teatro Brasileiro de Comédia. Aqui, como em Casa de Ferreiro, o espeto é de pau, nós vemos uma foto horrível do Fred Kliman. É incrível isso, né? O fotógrafo. Essa foto aqui é uma das fotos mais publicadas dele e é uma foto de baixíssima qualidade, que em nada se equipara às fotografias que ele fez dos outros artistas. A fonte dessa foto é no site Elenco Brasileiro. Bom, vamos em frente. Agora vamos falar sobre fotografar no escuro. Fotografar teatro é fotografar no escuro. Então, a fotografia, como nós sabemos, é a fotografia da luz. Eu costumo fazer essa brincadeira de que a fotografia é a escrita com a luz ou a escrita da luz, porque, na verdade, nós escrevemos o que a luz nos permite, mas nós temos a oportunidade de criar a nossa arte com essa luz que nos é oferecida. Então, o fotógrafo de teatro, ele depende do trabalho de vários outros profissionais. Eu vou citar apenas alguns. Vai depender do palco, e aí quando eu falo do palco, eu estou falando dos contrarregras, dos assistentes, de todas as pessoas que trabalham na técnica do teatro, de como o palco se desenvolve, de como a cortina baixa e levanta, de como a luz é acesa e apagada, e de como a música entra ou sai, ou de como o artista recebe a deixa para entrar na sua fala. Então, a fotografia de cena depende disso tudo. Além disso, depende do trabalho do diretor, do ator, do cenógrafo, do iluminador e do figurinista, principalmente desses, porque o que nós estamos lá é para fotografar e registrar a arte dessas pessoas e, ao mesmo tempo, criar o nosso olhar em cima da criação que eles já fizeram. Agora, para falar de pouca luz, o pessoal vai acordar, né? Porque a gente bota um homem pelado, acorda logo todo mundo. Aqui eu tenho duas fotos de um ensaio recente que eu fiz, que esse aqui é o Du Martins, ele é modelo fitness, e eu fiz duas fotos dele, e eu gosto de fazer isso, e eu trouxe para vocês essas duas fotos para mostrar que nós podemos fazer composições belas com muita luz e também com pouca luz. São duas fotos diferentes, feitas em sequência, no mesmo ensaio fotográfico. E isso aqui é para mostrar para vocês a dificuldade do fotógrafo de cena. Porque existem cenas em que nós temos muita luz e existem cenas em que nós temos pouquíssima luz. E como nós podemos ver, nós podemos criar beleza com pouca e com muita luz. Basta você ter olhar, talento, treinamento, muito estudo e equipamentos apropriados. Por falar em equipamentos, nós precisamos falar do sensor. O coração de uma câmera digital é o sensor fotográfico. E aqui nós vemos duas câmeras, uma D5200 e uma D610, que tem sensores diferentes. A 5200 tem um sensor cropado, ou seja, cortado, e a D610 é uma câmera full frame, por isso ela recebe essa marquinha escrito FX. O sensor dela é do tamanho exato daquele filme da Kodak que você usava de 35 milímetros. O sensor evoluiu muito. Antigamente, nos primórdios, o sensor ele simulava o ISO, né, o papel, o ISO do filme, porque o filme tinha asa e o sensor tem ISO, que é o equivalente. O sensor no começo simulava ISOs de 100 até 1600 no máximo, já era muito. Hoje existem câmeras que têm ISO de 112.000, ou seja, ela enxerga no escuro muito bem, e isso é um aliado maravilhoso na fotografia de teatro. Aqui vocês veem vários tamanhos de sensores, é apenas ilustrativo, né? Os sensores de médio formato
e sensores de 35 milímetros e sensores menores do que 35 milímetros. Então, alguém pode estar se perguntando, mas como é que o meu celular tem um sensor grande? Não, não tem. Seu celular tem um sensor minúsculo, por isso que se você ampliar muito a foto dele, mesmo que seja uma foto de 16 megapixels, ela não vai ficar tão boa quanto uma foto feita com um sensor full frame de 35 milímetros. Outro equipamento que a gente esbarra é a lente. E a lente, nós vamos falar principalmente da abertura da lente, né? Aqui nós temos uma lente 50 milímetros fixa de 1.4, que é uma lente com uma abertura espetacular. Ou seja, para quem não entende de fotografia, ela enxerga melhor no escuro. Então você já tem o ISO, que te ajuda a enxergar no escuro, e aqui nós temos a abertura da lente, que te ajuda a enxergar no escuro. Aqui nós temos outra lente, a 1680, e eu coloquei essas duas porque eu tenho essas duas lentes, e são lentes que eu uso muito em teatro. Uma de 1680, que tem abertura de 2.8 a 4. Veja que a de 50 é 1.4, uma abertura muito maior. Quanto menor o número da abertura, maior a abertura propiciada. Aqui vocês veem uma abertura de 1.4, é um buraco imenso, e aqui vocês veem, por exemplo, uma abertura de 5.6, que é praticamente um terço daquele buraco lá. Então vai entrar muito mais luz por uma lente que tenha uma abertura maior e certamente essa lente vai ser muito mais cara. Aqui nós temos outro instrumento que nos ajuda muito na fotografia de teatro. Como existe o fotômetro de mão para os estúdios, existe o fotômetro que existe dentro da própria câmera. E com o tempo, os fotômetros das câmeras eles ficaram extremamente maravilhosos. Eles são muito, muito bons. E a gente pode confiar neles com certeza. Só tem um problema na fotografia de cena, né? Às vezes a gente está fazendo uma foto na fotografia de cena e tem um lado do palco que está completamente iluminado e um outro lado do palco que está completamente no escuro. E isso é uma dificuldade muito grande para o fotógrafo se encontrar. As regras normais de fotografia geralmente não se aplicam inteiramente à fotografia no escuro, porque a fotografia de cena é uma fotografia no escuro, mas que tem pontos de luz extremamente iluminados. Então, o fotógrafo ele vai criando um feeling que, com o tempo, ele já vai regulando sua câmera a cada instante para a luz que está sendo oferecida. E lembre-se, só a título de informação, um fotógrafo de cena ele faz em torno de 400 a 500 fotos num espetáculo e ele tem que regular a câmera para cada foto que ele está fazendo. Isso sem tirar o olho de dentro da câmera, então ele tem que conhecer muito bem o equipamento dele, porque no tato ele tem que ir regulando a câmera para poder fazer a foto mais adequada naquela iluminação daquela cena naquele momento. Tá bom? Aqui nós temos uma outra coisa que nos auxilia muito, que é o tempo de exposição ou velocidade. Isso numa fotografia de dança, por exemplo, de espetáculo de dança, é muito importante, porque eu não posso fazer uma foto de dança com pouco tempo, com muito tempo de exposição. Eu tenho que aumentar a velocidade para o tempo de exposição ser mínimo para eu congelar o salto, eu congelar a pirueta, eu congelar aquela composição, aquele objeto naquele momento. Só que lembrem-se que eu estou no escuro. Então, quando eu aumento a velocidade, eu tenho que compensar isso, essa menor entrada de luz, com a abertura e com o ISO. Então, é essa a regulagem que o fotógrafo de cena faz o tempo todo. Aqui é apenas uma imagem ilustrativa mostrando alguns tipos de ISO, mas isso já está bem ultrapassado, porque aquele mostra um ISO de 3.800, 3.200 completamente pixelado. Mas isso não existe mais. Hoje eu fotografo com 3.200 tranquilamente e a cena fica maravilhosa. Aqui nós temos dois tipos de iluminação e que não são usadas na fotografia de cena, porque não pode usar um flash no meio de uma peça de teatro sendo executada. Então, flash, impossível. Luz contínua, impossível também. São mais apropriados numa fotografia de show.
A luz contínua vai ser mais apropriada para vídeo ou fotografia de estilo, no caso de foto de divulgação, que a gente vai falar mais adiante. Agora vamos falar sobre composição. E para falar sobre composição, primeiro eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu coloquei acento na imagem aqui, não sei de onde saiu esse acento. O que é composição? Composição é produzir uma imagem agradável aos olhos, certo? E aqui nós temos uma foto da Sabrina Corgucci, que foi feita no meu estúdio para divulgação do espetáculo Femminile, que é um espetáculo dela cantando músicas italianas. Aqui a gente vê a foto como foi feita. Aqui vemos uma variação da mesma foto, que geralmente o artista ele tem 3, 4 fotos que ele vai divulgando conforme a necessidade para não tornar enfadonho ser sempre a mesma foto. Mas sempre tem uma foto que é a foto oficial. No caso, é essa anterior que foi escolhida como foto oficial. Aqui nós temos outra foto que foi colocada no interior do Teatro Imperator, aqui no Meyer, da Sabrina Corgucci também, da mesma produção. Aqui é como foi anunciado o show Femminile, as mais belas canções italianas na voz de Sabrina Corgucci no Imperator. Esse é o cartaz oficial do espetáculo. E isso é o que a gente chama de fotografia de teatro para divulgação. São fotografias que geralmente são feitas antes do lançamento do espetáculo, tanto de música, como de dança, como de espetáculo teatral. E é uma parte muito importante da fotografia de teatro. Aqui vocês veem uma foto que eu fiz da Sabrina Corgucci em cena no dia do espetáculo. Essa foto tem uma história muito interessante, porque o Imperator é um teatro gigantesco. Eu estava numa das últimas fileiras do Imperator com uma lente de 300 milímetros e a Sabrina Corgucci acabou o espetáculo e quando ela foi saindo do palco, isso aqui é o último restinho de Sabrina Corgucci no final do espetáculo. E eu amo silhueta, eu sou viciado em fazer silhueta. É um desafio para mim fazer uma silhueta. E essa foto eu consegui fazer uma silhueta, na verdade é uma semi-silhueta, né, da Sabrina Corgucci, o que eu acho mais interessante ainda, porque ainda mostra nuances do corpo dela, do rosto, você vê que é uma pessoa, né, vê as feições. E essa foto foi uma foto que nós gostamos tanto que a Sabrina Corgucci já me comunicou que a partir de agora, das próximas apresentações, essa vai ser a foto oficial do espetáculo. Então vocês veem uma foto posada de divulgação sendo substituída por uma foto de cena. Isso acontece com muita regularidade, porque o artista ele gosta da fidelidade, da fidedignidade da imagem. Então, com essa foto, ela realmente mostra o que ocorreu no espetáculo dela. É lindo ver uma foto posada de cena, mas também é igualmente lindo ver uma foto que foi captada no momento, num instante, no momento único da saída dela do palco. E essa foto encantou tanto a mim quanto a ela. Aqui nós vemos regras de terço, proporção áurea, que são regras de composição para tornar a foto bela. E aqui vocês veem uma noção clara disso. Se você perceber, aqui a gente usa as duas regras mais ou menos. Aqui a gente usa uma noção de equilíbrio. Essas fotos são fotos de moda do Ried, que é um modelo, para a KW Nature, que é uma marca de roupa masculina. E essa foto aqui eu tenho um carinho muito especial por ela. Essa foto é uma foto completamente errada em termos de técnica. Ela é uma foto que joga a atenção da pessoa para fora da foto. A mão dos dois está na frente do rosto das pessoas objeto da foto. Mas qual a história dessa foto? Essa foto é uma foto que eu fiz
quando os artistas estavam brincando no palco antes de começar o espetáculo. E esse rapaz aqui é o contra-regra de palco. E ele estava dançando com uma das atrizes. Vejam que a atriz está de touca. Mas eu amo essa foto. Então isso mostra o quê? Que a regra é feita para ser quebrada, né? O que importa é você passar uma imagem bonita e que te encante. E para mim isso aqui é uma composição que eu gosto muito, me agrada muito e que apesar de seria criticada por várias pessoas, porque ela foge um pouco ao padrão estético imposto, né? E a gente tem que lutar contra o padrão estético imposto. Ela me agrada demais. Então eu tenho um carinho especial por essa foto que tem um monte de erro, mas que eu adoro. Isso aqui é uma foto de dança para mostrar para vocês o enquadramento, a velocidade, né? A questão que eu falei da velocidade, para congelar a imagem da bailarina. Essa menina eu vi crescer desde pequena. É a Mari. Ela é uma bailarina excepcional. E eu gosto muito dessa foto, tenho um carinho especial por essa foto, porque vou explicar para vocês, existem técnicas para você fazer uma foto dessa. Uma das técnicas que eu não gosto muito e que é uma técnica extremamente fácil é você colocar a câmera no foto contínua e fazer 50 fotos daquela sequência, né? E aí você pega e sai escolhendo qual foto você quer. É bonito, mas não tem graça, né? Para um fotógrafo profissional, o que tem graça é o desafio. Então, eu prefiro ficar com a câmera enfiada no rosto e esperar o momento certo e colocar a velocidade certa e fazer a foto do jeito que eu quero. E foi isso que aconteceu com essa foto. Eu fiz apenas uma foto e ela saiu exatamente do jeito que eu queria e eu fiquei muito orgulhoso. Isso dá um prazer imenso quando a gente faz uma foto do jeito que a gente quer. Aqui é uma foto da Rosane Goffman no espetáculo Eu Sempre Soube, do Márcio Azevedo. E ela mostra uma coisa muito interessante aqui, que é o que a gente chama de deixar a foto respirar. Né? A foto, a Rosane, ela tem um espaço vago que permite a quem está observando a foto perder tempo pensando sobre a foto. Ela tem um objeto e tem um vazio. E eu acho isso muito interessante. Eu uso muito isso. Apesar de não estar certo, aqui também existe um vazio do mesmo tipo, tá? Essa foto eu gosto muito dela. E eu amo a Rosane Goffman, amo esse espetáculo do Márcio Azevedo. Eu tenho um carinho muito especial por esse espetáculo, porque ele trata sobre mães de LGBT e, digamos assim, a dor e a delícia de ser mãe de um LGBT, né? LGBTQIA+. Aqui eu vou falar do olhar do fotógrafo. Isso aqui são duas fotos que eu fiz para a divulgação da Gotcha. A foto da direita é a foto oficial do espetáculo Nossa Canção com músicas de Roberto Carlos, que ela me pediu para fazer as fotos dela e a gente fez aqui no meu estúdio. O visagismo é do Beto Carramanhos, que vocês conhecem principalmente do programa Ana Maria Braga, do quadro Dando um Tapa no Visual. E o Beto Carramanhos é um mestre. E essa outra foto da esquerda, que eu chamo de Miss Crab Cake, não sei por quê, porque eu vejo 3 lagostas na cabeça dela e eu acho divertidíssimo ver isso, porque eu acho o máximo. É a foto que foi capa da revista número 2, Incitarte, que é uma revista que só fala de teatro aqui no Rio de Janeiro. Aqui é a foto original, né? Coloquei em tamanho grande para vocês verem. O que é importante falar sobre essa foto? Essa é uma foto feita para ir para uma fachada de teatro. Então é uma foto que ela tem que ter qualidade suficiente para registrar toda a beleza da Gotcha, que nesse caso a proposta era a Gotcha ser mostrada como uma diva, que ela é, e que ela está nesse show se mostrando dessa forma, e nós precisávamos de uma fotografia que desse
essa noção. E assim ficou o cartaz oficial do teatro. A foto. E como ficou na composição. Nossa canção, um tributo ao rei. E aqui, por fundo, são letras de algumas músicas de Roberto Carlos. Aqui a foto oficial lá da revista Incitarte, que nós fizemos até no mesmo dia. Ela está com a mesma blusa, se vocês repararem. Não, não está com a mesma blusa. Não, não está. Mas é bem parecida. Aqui é a revista Incitarte, né? E aqui é a capa da revista, como ficou com a foto dela. E isso são fotos de divulgação de teatro. É o trabalho pré-lançamento. E aqui nós vemos a Gótia em cena no dia da apresentação do show Nossa Canção no Imperator. É uma foto que eu fiz também, foi uma foto muito trabalhada, não trabalhada em termos da imagem, mas muito trabalhada em termos do momento certo de ser clicada. Eu me lembro bem, foi no Imperator, e o Imperator tem aquela mesma característica da foto da Sabrina Corgucci, foi feita de uma distância bem grande, com uma lente de 300 milímetros, e eu me lembro que eu fiquei mais ou menos de 5 a 10 minutos com a câmera na mão, praticamente sem respirar, com o olho enfiado na câmera, para pegar o momento certo em que a roupa dela inflasse da maneira que eu queria, para poder passar essa imagem de batalhadora, de guerreira, de mulher poderosa, e era isso que eu queria. E nós ficamos muito felizes com essa foto. Aqui, falando sobre o olhar do fotógrafo, mais uma vez, né? Uma foto daquela peça lá, As Três Marias. É uma foto que eu gosto muito, e nessa foto eu uso uma técnica de retrato em teatro, né? Porque essa foto é como se fosse um retrato. Ela foge um pouco da característica de ser uma foto de cena, e aí entra aquilo que eu falei para vocês, até que ponto a fotografia de cena serve para registrar o espetáculo e até que ponto ela serve para a gente criar a arte em cima dela. E eu acho que essa foto diz muito bem isso. Eu amo essa foto, é uma das fotos que eu mais gosto da minha coleção e foi uma das primeiras fotos que eu fiz na minha carreira. Aqui uma outra foto mostrando divulgação, quando a Sabrina Corgucci fez uma participação no show Formidable do Maurício Badu. Essa foto eu fiz na casa dela. Aqui o Maurício Badu, e essa foto também tem as mesmas características do Imperator, né? Uma encenação no Imperator, uma foto bem distante, com uma lente de 300 milímetros, e esse momento é um momento muito especial, porque nesse dia tinha morrido Bibi Ferreira, e o Maurício Badu fez essa homenagem a Bibi Ferreira, e eu tenho um amor muito grande por essa foto, por causa desse momento que ela registrou. Aqui é uma fotografia de cena da peça Na Hora do Adeus, do Marcos Tardin e da Kenny Albert. E a Kenny Albert é uma mulher que bebe e que se droga com remédios porque ela, num acidente de carro, ela matou o marido ou o namorado, e ela se vê conversando com o namorado sentado num parque. E o objetivo dessas fotos, com essa imensidão de nada, é mostrar a solidão e a opressão que ela passa no espetáculo. Eu fiz essas fotos com toda essa imensidão de vazio, justamente para mostrar a pequenez dos artistas, né? Que é uma mensagem que esse espetáculo passa muito claramente. Aqui, mais uma vez, ela bebendo, e ela é muito pequena diante do cenário, né? E ele é um fantasma que ela fica vendo. E eles, o tempo todo, eles interagem, mas nunca interagem de fato. Aqui já é uma outra ocasião em que eles me pediram para fazer um ensaio posado.
Essas duas primeiras fotos são fotos de cena corrida do espetáculo. E essa próxima foto é uma foto que eles encenaram o espetáculo somente para mim, para eu poder fazer fotos para eles terem de divulgação em jornal. Então, as fotos eu tive a oportunidade de chegar perto do palco, caminhar no teatro, subir no palco, fazer do jeito que eu queria. Vejam que é uma diferença muito grande da fotografia de cena para uma fotografia de cena posada sem plateia. São fotos que eles usam para divulgação do espetáculo, em jornal, em revista, no teatro, e eu gosto muito dessas fotos, mas são quase um ensaio fotográfico, né? Um ensaio fotográfico em cena, digamos assim. Aqui são fotos da peça Nelson Gonçalves, que a maior atração dessa peça é o cenário, que é composto por uma cortina gigantesca, maravilhosa, prateada, e que vai mudando de cor durante o espetáculo conforme a iluminação é feita. É espetacular essa cenografia, e eu amo essa foto aí que eu coloquei agora, que é uma foto de cena, né? E uma característica interessante da foto de cena é que a foto de cena não é combinada. A gente chega no espetáculo, a gente não sabe o que vai acontecer no espetáculo. 99% dos fotógrafos de cena fazem fotos de espetáculos que eles nunca assistiram. Não é comum uma companhia ter um fotógrafo, como foi o caso do Freeman lá atrás, né? A gente chega no teatro para fazer as fotos e a gente não tem a menor noção do que a gente vai encontrar. E às vezes a gente encontra um cenário tão lindo como esse que a gente fica até embasbacado. E o figurino é do False Hatten, não precisa nem falar nada, né? Essa é uma foto que eu chamo de extrema sorte. É uma foto de um espetáculo às 2h30 da manhã no Fosfobox, em Copacabana, uma boate minúscula, cheia de gente, e que a Kátia Jorgensen, que é minha amiga, me pediu para fazer umas fotos dela, cantando o Show Mãe com músicas de Gal Costa. E eu consegui fazer essa foto, não sei como, mas consegui, sou muito feliz com isso, que é uma foto que eu poderia fazer num estúdio. E que, no entanto, é uma foto de cena dela cantando, e que eu amo essa foto. Eu chamo de esquimó. Ela parece um esquimó. Eu amo essa foto e é uma daqueles raros momentos que você dá sorte de fazer uma foto que você gosta muito. Reparem que a Fosfobox é um lugar extremamente escuro, extremamente difícil de fotografar. Aonde tem luz, a luz estoura. É muito complicado fotografar. Além disso, tem o público que invade a pista. E vocês vão ver o público invadindo a pista, aqui foi o que aconteceu. E aí eu não tinha nem mais como fotografar nada, né? Mas a gente vai tentando. E essas são as agruras do fotógrafo de cena. Mesmo assim, a gente tem que fazer um bom trabalho para entregar um bom produto para o cliente. Essa aqui foi uma das fotos, um dos espetáculos mais difíceis de fotografar, que é Todas as Coisas Maravilhosas, do Kiko Mascarenhas. E que esse aqui do lado dele é o... Ai, gente, esqueci dele. Vou lembrar o nome dele. Que foi casado com a Cláudia Raia. Muito bem. Eles estão sentados muito próximo a mim, porque o Teatro Poeirinha é muito pequeno e o palco é no meio, e tem duas fileiras de cadeiras, uma de cada lado, duas de cada lado do palco. O palco é o meio do teatro, né? O corredor do meio. Então é muito difícil fazer essas fotos. Foi muito difícil ver, que vocês conseguem ver o público lá. E aqui no lado direito você vê a porta de entrada. E essas fotos 21h55, né? Bom, eu vou encerrando por aqui, então. Eu tenho umas coisas para mostrar, mas basicamente é isso. Aqui é uma outra foto de cena, de divulgação, que virou esse cartaz, né? Pai na Real, do Yuri Goffman. E depois eu fotografei ele em cena. Essa aqui é uma foto muito bonita que eu amo, da Estela Maria Rodrigues, que logo depois a luz se apaga e eu tive o prazer de fazer essa silhueta que eu amo demais e que eu acho mais bonita que a foto anterior.
E agora, na pandemia, alguns amigos me pediram para fazer fotos deles encenando no WhatsApp, né? No WhatsApp não, no Instagram. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Essa é uma amostra do meu trabalho. E eu vou fechar aqui. Pronto, já parei a apresentação. E agora estou aberto aqui para as perguntas. Eu não sei como é que eu vejo. Deixa eu ver aqui. Roberto, pode deixar que a gente direciona as perguntas Ah, para tá bom. você, tá bom? Obrigado. Primeiramente, queria agradecer por essa 1 hora e meia que você passou com a gente. Muito legal o seu trabalho, muito legal essa história da fotografia e da fotografia de teatro que você nos contou. Queria abrir para uma pergunta do aluno Lua Porto, que é também fotógrafo, é um aluno que trabalha bastante na área. Lua, pode fazer pelo microfone mesmo. Boa noite, estão me ouvindo? Tá tranquilo? Tô ouvindo sim. Boa noite, Roberto, Boa prazer. noite. Agradeço pelas horas com a gente aí, pelo conhecimento passado. Roberto, foi uma pergunta que eu mandei lá no comecinho, que eu falei, cara, como foi que você notou essa passagem da fotografia na sua vida, que, tipo, antes que era algo que começou como algo amador e virou profissional? Como foi que, tipo, virou essa chavinha para você? Tipo, o que foi que te fez cair essa ficha? Na verdade não foi uma chavinha, né? Na verdade a fotografia foi uma coisa que fez parte da minha vida o tempo todo, a vida inteira, e eu, como era servidor do Ministério da Fazenda, eu na verdade não tinha muito tempo para isso. Mas como eu estava me aproximando da minha aposentadoria, eu resolvi que eu não ia me aposentar e ficar em casa lendo jornal. Ou pior, não ia ficar no trabalho matando alguém, enchendo o saco de alguém com tempo para se aposentar, né? Então eu peguei e falei, eu vou me reciclar e realmente me profissionalizar na fotografia, e foi isso que aconteceu. Eu fiz isso e eu me aposentei tem 1 ano e pouquinho, em 2 de outubro do ano passado, e na verdade foi uma chavinha programada. Bacana. Eu tenho mais uma, já vou emendar. Eu vi que o Henrique entrou aí também. Se qualquer coisa, me para aí. Uma coisa que é muito bacana, tipo, que se falou bastante, que foi dessa fotografia de cena, em teatros e tudo mais. Eu acabo fotografando bastante no Teatro Ribeirão Preto, no Pedro II. Só que, tipo, uma coisa minha, eu tenho muita dificuldade de ter esse primeiro contato com o pessoal, de mostrar o meu trabalho. Como foi isso para você, tipo... Como que você conseguiu essa abertura com a galera aí no Rio? Como que foi que você, tipo, chegou mostrando seu trabalho? Vou falar para você. Quando eu comecei, eu não planejei fotografar teatro. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E hoje muitas pessoas do meio artístico me conhecem e me procuram porque já conhecem meu trabalho e o boca a boca já se estabeleceu. O meu primeiro trabalho de teatro, que foi aquele que eu mostrei, eu fiz questão de mostrar, foi o Três Marias, porque os 2 atores da companhia, o Gabriel Neghelli e o Léo Tuller, eles são meus conhecidos, meus amigos. E eu virei para eles e falei assim, eu quero ir lá fotografar a peça de vocês, por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso de fazer portfólio. E segundo, que eu quero treinar, fotografar no escuro, que é uma coisa que eu gosto e tal. E fotografei os Três Marias. No segundo momento, quando eu fui fotografar aquela peça de teatro que não teve público, o ator da peça, o Niazi, que contracena com a Juliana Teixeira, ele é meu amigo. E eu falei para ele, Niazi, eu quero ir aí fotografar sua peça. Ele, eu quero que você venha assistir minha peça, não sei o quê. Eu falei, então eu vou fotografar. Para você, posso? Aí ele falou, olha, não sei se você pode. Eu tenho que ter autorização do diretor. No dia que eu fui, eu conheci o diretor me autorizou. O diretor era o produtor da peça, e aí eles me autorizaram a fotografar, até porque não tinha público. Então ele meio que autorizou naquela assim, já que não tem público, vamos fazer. Vamos ver o que vai sair disso aí.
Só que depois nós fomos jantar, né? Isso é uma tradição no teatro. As pessoas depois vão jantar, vão sair, vão beber, é uma coisa bem legal. E aí ele virou para mim e falou assim: eu quero ver o seu trabalho, porque eu não conheço o seu trabalho. E eu estava com as fotos da peça Três Marias no meu celular e mostrei para ele. E aí ele gostou muito das fotos que eu fiz para o Três Marias. Cara, parece incrível. Mas dele, ele foi comentando com outro, e foi comentando com outro, e foi comentando com outro, e aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho. O meu trabalho começou, de certa forma, a ser visto, e as pessoas começaram a me chamar. Virou meio que uma bola de neve. Mas o que eu posso te dizer, assim, um conselho para você e para todas as pessoas que estão nessa área e querem? Seja cara de pau, seja pidão, vai lá e pede para fazer. Não tem problema nenhum, os diretores adoram. Alguns não gostam, mas a maioria adora, porque eles precisam desse material para fazer a divulgação da peça e para fazer o registro da peça. Então eu acho muito legal. Vá à peça, fale, converse, vá ao teatro. Hoje em dia existe uma maneira muito fácil de você interagir com os diretores e com os produtores. Todo mundo tem Instagram, você pega, manda um direct para ele, se apresenta, eu sou não sei quem, meu site é tal. Ter um site é muito importante. Ter um Instagram profissional é muito importante. Eu, quando comecei, não tinha um Instagram profissional. Meu Instagram era aquela miscelânea de foto minha, com foto de teatro, com uma bagunça danada. Hoje não, meu Instagram é só profissional. Eu não tenho nem Instagram pessoal, que eu não tenho paciência nem para fazer isso. Mas o que eu posso te dizer é, corre atrás. Porque se você correr atrás, você vai acabar sendo conhecido, e faça sempre o melhor trabalho possível, porque o seu trabalho vai falar por si próprio. Pode crer. Roberto, brigadão, valeu pelas dicas aí. Agradeço, viu? Valeu. De nada. Roberto, temos mais uma pergunta do Henrique Escher. Henrique, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal. Boa noite, Roberto. Boa noite. Eu gostaria de perguntar duas coisas. A primeira é o que mais te atrai em praticar fotografia no teatro? Por que você decidiu se aprofundar em se expressar dessa forma, né? Uhum. E também eu queria saber sobre direitos autorais. Como você pode comercializar sua fotografia como arte, fotografando ali uma pessoa que, assim, tá um artista, né, um ator que tá ali em uma peça. Como funciona isso, né? Se você puder comentar. Tá. A primeira pergunta é sobre o que me atrai. O que me atrai é que eu sou fascinado por luz. Eu sou fascinado por luz de estúdio. Eu tenho um estúdio dentro da minha casa. Eu adoro luz de estúdio. Eu estudo muito luz, todas as formas de luz. Luz contínua, luz de flash. A criatividade da luz é uma coisa que me atrai muito. E não existe, na minha opinião, luz mais bonita do que do teatro. Você pensa bem, você é fotógrafo, faz a luz da sua foto. Agora você imagina o Maneco Kinderé fazer um cenário e uma luz e tá ali para você fotografar. Imagina um puta profissional de iluminação, que é o que existe nos nossos teatros, né? Os profissionais de teatro de iluminação são fantásticos no Brasil. E o cara faz a melhor luz do mundo, por que não você ir lá fotografar com isso? Por um lado, é um desafio muito grande por causa dessas coisas que eu falei, né? Que tem o claro, o escuro, tem luz estourando o tempo todo, é um estresse. Ou então tem pouca luz demais. Mas, pelo lado da criatividade e do resultado, é maravilhoso, porque você tem os melhores iluminadores do mundo à sua disposição para criar cenários lindos para você. Isso foi a primeira pergunta que você me fez. Está respondido? Sim. Tá. Agora a segunda pergunta é sobre direito autoral. Vamos lá. Eu não posso comercializar uma foto que tenha imagem de outra pessoa. Alguém que queira adquirir o direito dessa imagem, ela vai ter que adquirir o direito do fotógrafo e vai ter que adquirir o direito do retratado. Ambos vão ter que negociar.
Então, o que eu comercializo em termos de imagem, em termos de fine art, por exemplo, são minhas fotos de paisagem. É o que eu comercializo genericamente. O que eu comercializo em teatro eu faço esse comércio com a produção da peça. A produção da peça me contrata, eu vou lá e faço as fotografias de cena. E aí eu entrego todo o trabalho para a produção do espetáculo com a minha autorização, licença de uso, né? Que eles têm direito de uma licença de uso. E é isso que eu faço. É dessa forma que eu comercializo minhas fotos de cena. Agora, eu não pego, por exemplo, uma foto qualquer dessas que eu coloquei aí e vendo para lugar nenhum, porque eu não tenho direito sobre a imagem da Olívia Araújo, da Gótia. Eu não tenho esse direito. Entendeu? Então eu não posso comercializar essa foto. O que pode ser feito é, se alguém quiser comprar uma foto minha com a Gótia, ele vai ter que negociar comigo o direito de uso da minha imagem e vai ter que negociar com a Gótia o direito de uso da imagem dela. É assim que funciona. Tá respondido? Legal. Valeu, Roberto. De nada. Boa noite. Bem, Roberto, queria agradecer aqui a sua participação, Eu que agradeço. Palestra e o seu compartilhamento de ideias com a garotada. Muito obrigado em nome da UNAERP, muito obrigado em nome do curso de jornalismo e qualquer dia a gente se encontra novamente por aí. Sim, com certeza. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de mostrar meu trabalho. Presencialmente, que é muito melhor. Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Fechamos agora a nossa segunda noite da Semana de Comunicação. Ainda temos quinta, ainda temos sexta-feira. E é isso. Obrigado por todos terem participado e até amanhã.